Amados irmãos e irmãs da comunidade católica Nova Via e a todos aqueles que participam deste encontro de oração através da internet, eu desejo de todo o coração a vós graça, paz e proteção da parte de Deus, o nosso Pai. E antes de nós começarmos a meditação da Palavra de Deus, com a 7ª palavra de Jesus na cruz, eu os convido a fazer uma oração comigo, a se colocar mais uma vez na presença de Deus e pedir que esta Semana Santa que nós estamos vivendo, de uma maneira diferente, ela possa gerar em nós a conversão e a oportunidade de vivermos uma vida nova, morrermos com Cristo para o pecado, o homem velho, a mulher velha, para ressuscitarmos com Ele para uma vida nova, uma vida de santidade, a vida na graça. E é o que nós nos pedimos a Jesus, nos colocando aos pés de vossa Santa Cruz. Pedimos, Senhor, que aquele sangue precioso que foi derramado para nos remir, nos purificar do pecado, este mesmo sangue, Jesus, venha nos lavar, nos libertar de tudo o que nos torna prisioneiros do mal. Ajuda-nos, Senhor, a sermos homens e mulheres livres, livres para fazer a vontade do Pai. Nós nos entregamos a vós, Jesus, confiamos a nossa vida, as nossas preocupações, as nossas limitações, tudo aquilo, Jesus, que dentro do nosso coração está agitado. Pedimos ao Senhor que estenda as vossas mãos para nos acalmar, nos tranquilizar e nos dar a graça de escutarmos a vossa palavra. Que a vossa palavra, Jesus, traga ao nosso coração conforto, esperança, cura para as nossas feridas. É o que nós nos pedimos, Senhor, neste encontro de oração, e que seja o momento de nos encontrarmos contigo e vivermos a experiência de uma intimidade com o Senhor, através da oração e através da escuta da Tua Palavra, Senhor. Amém, Jesus. E meus queridos irmãos e irmãs, eu os convido a pegar comigo no Evangelho de São João, no capítulo 19, dos versículos de 28 a 30, o texto, ele nos diz: depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse, para que se cumprisse a Escritura até o fim: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Fixando então uma esponja embebida de vinagre num ramo de isopo, levaram-no à sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O Evangelho de João, neste capítulo e versículos que acabamos de escutar, ele começa dizendo que Jesus, sabendo que tudo estava consumado, ou seja, que ele estava concluindo a obra de salvação pelo qual o Pai o enviou. E esta salvação que Jesus nos trouxe, ela significa muito mais do que a remissão dos nossos pecados, embora a remissão dos nossos pecados seja uma grande manifestação
da misericórdia, do perdão de Deus, mas nos confere algo mais. Salvação significa também que Jesus nos concedeu a graça de nos tornarmos filhos no Filho Jesus. E como diz o apóstolo Paulo, se portanto somos filhos, co-herdeiros e herdeiros de Deus. E o que nós herdamos a partir da salvação que Jesus nos conquistou? Nós herdamos a graça de termos acesso ao Pai, aquela intimidade que o homem e a mulher gozava no início, como é narrado lá no livro do Gênesis, e que com o pecado ficou comprometida. Essa intimidade, ela é novamente reconstruída a partir de Deus. Nós podemos novamente nos dirigir a Deus com a confiança de filhos amados que somos. E Jesus nos conquistou essa graça. E é algo também que o apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 4, ele nos diz que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Ou seja, a partir do momento que Jesus ele assume a nossa natureza humana com a sua paixão, morte e ressurreição e ascensão ao céu, ele eleva essa natureza humana assumida e a torna participante da vida de Deus. É a grande graça que Jesus ele nos conquista. E uma vez que Jesus ele conquistou para nós essa salvação, nós precisamos tomar posse a cada dia do que já está conquistado. E de que maneira eu posso tomar posse dessa salvação? Procurando seguir o exemplo de Jesus. Ele é o nosso modelo maior, daquele que obedeceu à vontade do Pai. Ele vai afirmar no Evangelho de São João, lá no capítulo 4, que o meu alimento é fazer a vontade do Pai, para manifestarmos que estamos tomando posse dessa salvação. Nós precisamos a cada dia nos esforçarmos mais para vivermos de acordo com a vontade de Deus. E para vivermos de acordo com a vontade de Deus, não pode faltar em nossas vidas oração, a palavra de Deus, e quando voltarmos, não pode faltar na vida do cristão a Eucaristia, a presença viva e real de Jesus na Eucaristia. Vejam quantas graças Jesus ele deixou à nossa disposição. Nós temos acesso a Deus, nós temos acesso a esta comunhão, a esta intimidade, a qual Deus ele quer que nós vivenciemos no nosso dia a dia. E para seguirmos o exemplo de Jesus, nós podemos meditar naquilo que ele diz lá em Mateus capítulo 16, versículo 24. Aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, seguindo
o exemplo de Jesus, o convite é esse. Veja que não é um convite que nos obriga a fazermos algo. Jesus, ele é bem claro: aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Renunciar a si mesmo faz parte de quem se decidiu por Jesus. Aquele que quer de fato seguir os passos do Mestre, ele é convidado a renunciar a tudo que possa ser obstáculo a esta vida de graça que Jesus nos oferece. E mais, irmãos, é tomar a cruz de cada dia para seguir os passos de Jesus. Domingo próximo nós estaremos festejando a Páscoa do Senhor, a ressurreição. E nós sabemos muito bem que antes de ser glorificado pelo Pai no poder do Espírito Santo, com a ressurreição, Jesus, ele passou pelo sofrimento e a cruz. Assim também, aquele que quer seguir Jesus passará pela paixão, pela morte, para depois sim alcançar a glória. E não há outro caminho. Jesus, ele também vai expressar no Evangelho que o servo, ele não é maior do que o Senhor. Se perseguiram o Mestre, também hão de perseguir os seus servos. Quem quer seguir Jesus tem que estar consciente que este caminho, que este segmento requer de nós sermos firmes na nossa decisão e fortes nos momentos de provações. Seguir Jesus, meus irmãos, tem se tornado cada vez mais um grande desafio. Um desafio difícil, mas não impossível de ser vivido, porque todas as graças que nós necessitamos para viver de acordo com a vontade de Deus, para refletirmos através de nossas vidas a imagem de Jesus, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, nós podemos fazer contando que nós permaneçamos firmes em Jesus. Em Jesus. E não será impossível nós cumprirmos a nossa missão aqui na terra se nós nos dedicarmos, se nós, a partir do momento que nos decidimos para valer, seguir o Senhor, nós nos empenharmos, confiando que Ele, o Senhor, nos dá todas as graças necessárias, nos capacita para vivermos de acordo com a vontade do Pai. E interessante que Jesus, Ele vai expressar no alto da cruz, e eu tenho certeza que vocês já meditaram em uma palestra anterior, a palavra de Jesus na cruz: tenho sede. É lógico que Jesus, após todo o seu sofrimento, a perda de sangue que havia acontecido, ele sente sede, uma sede física. Mas essa sede a qual Jesus se refere, os padres da igreja, de modo especial Santo Agostinho, ele vai dizer que é, além da sede física, uma sede de amor, uma sede que Deus tem, que nós tenhamos sede dele. Jesus, ele sente sede do nosso amor.
Depois que ele diz tudo está consumado, tudo está concluído, é como se ele dissesse isso nas meditações de Santa Brígida, nas 15 orações que Deus inspirou no coração dessa santa. Ela diz que Jesus é como se ele estivesse olhando para a humanidade e dizendo: depois de todo o amor que eu manifestei, o que mais poderia eu fazer para que a humanidade me amasse, correspondesse ao grande amor com que eu manifestei a todos na cruz, me doando inteiramente? Agora é a vez da humanidade corresponder a este amor, primeiramente aceitando a salvação que Jesus nos trouxe. É interessante nós sabermos disso. Deus tem sede que nós tenhamos sede dele. Esse mesmo Deus que se manifesta através do seu Filho unigênito Jesus Cristo, se nós voltarmos aos alguns capítulos do Evangelho de São João, lá no 4, quando ele se encontra com a mulher samaritana, esse mesmo Jesus que sente sede, ele oferece àquela mulher e oferece também a nós uma água viva. E ele promete que quem beber dessa água não sentirá sede jamais. Ó meus amados irmãos e minhas irmãs, o coração do homem, o coração do ser humano, ele possui uma sede que só pode ser saciada com a presença, o amor de Deus. O mesmo Santo Agostinho, ele faz uma outra afirmação, numa frase muito conhecida por nós: o coração do homem anda inquieto e não encontra repouso senão em Deus. Nós só podemos de fato preencher o nosso coração se for em Deus. Nós podemos ter muitas coisas à nossa volta, podemos ter vários bens materiais, e vejam, eu não sou contra se ter bens materiais para que possamos viver uma vida digna. O que não pode acontecer é nós colocarmos esses bens ou qualquer outra coisa como sendo essencial em nossas vidas, porque se assim nós o fizermos, nós começamos a deixar Deus de lado e vamos nos sentir vazios. E quantas pessoas hoje no mundo se sentem vazias de significado, porque não buscam naquele que pode de fato saciar a nossa sede. E a maior sede a qual nós temos é a sede do amor. Deus é amor. Deus, ele é a fonte inesgotável que jamais seca e que se derrama a nós, homens e mulheres. Portanto, somente em Deus nós podemos saciar a nossa sede de amor. E quando nós saciamos a nossa sede, perseverando em Deus, buscando conformar a nossa vida segundo a sua palavra, pode ter certeza, quando chegarmos ao fim da nossa caminhada neste mundo que é passageiro, quem sabe nós poderemos dizer como Jesus: tudo está consumado. Concluí
a missão que o Pai me confiou. Apesar das minhas limitações, das minhas fraquezas, combati o bom combate, guardei a fé, me esforcei para viver na fidelidade a Deus. E que alegria, meus amados irmãos e irmãs, se assim nós o fizermos. É lógico que nós só iremos conseguir cumprir a nossa missão contando a cada dia com a graça de Deus. Porque é fato, sem Jesus nós não podemos nada. Nós não conseguimos dar um passo adiante. Sem Jesus, facilmente nós desanimamos, facilmente nós paralisamos diante das dificuldades da vida, dos problemas que se apresentam. Ao falar isso, eu recordo no coração aquele texto de Mateus, capítulo 14, versículo 22 até o versículo 32, quando Jesus ele dispensa os seus discípulos para que ele vá à sua frente e ele se retira em oração. Ele passa um bom tempo a sós com o Pai. O próprio Jesus viveu uma intimidade na escuta, na conversação com o Pai. E só nesse versículo 22 que narra Jesus em oração, nós poderíamos ficar um bom tempo falando da importância, da necessidade de voltarmos cada vez mais o nosso coração a Deus em oração. Mas eu sinto que Deus quer que nós meditemos um pouco mais na parte a qual os discípulos de Jesus, e segundo a narrativa de Mateus, vai dizer que eles estavam em alto mar e a barca onde estavam era agitada por uma grande tempestade. O vento era contrário. E aqueles discípulos, homens, ali na sua maioria, acostumados em alto mar, e o texto, ao afirmar que eles estavam com medo, é porque a tempestade era muito violenta. A tempestade estava tão forte, a ponto deles não perceberem que Jesus, ele vinha ao encontro. Diz que pela quarta vigília da noite, ou seja, às 3 da madrugada, Jesus ele vem caminhando sobre as águas do mar. Quando os discípulos olham e avistam Jesus que se aproxima, eles não o reconhecem, a ponto do evangelista narrar que eles ficaram com tanto medo que soltaram gritos de pavor. Se nós imaginarmos a cena, quem já teve a oportunidade de estar em alto mar, naquela escuridão, e se você em alto mar enfrenta o mar um pouco bravio, é algo que realmente dá um receio, um medo da embarcação virar ou de acontecer algo semelhante. Eles pensam até que é um fantasma ou algo diferente do que eles estavam acostumados, porque imagine, diante da tempestade, eles avistando, se aproximando cada vez mais perto, um vulto. É algo que coloca medo, é algo totalmente fora da normalidade. Jesus caminhando sobre as águas.
Até que Jesus, diante de todo o medo a qual eles estavam passando, Jesus, ele lhe diz serenamente: não tenhais medo, sou eu, tranquilizai o vosso coração. Quantas vezes, em meio aos problemas da vida, às agitações, nós também não conseguimos reconhecer o Senhor que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. Quantas vezes, diante dos problemas, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, com toda essa agitação no mundo, todo esse sofrimento, quantas vezes nós não conseguimos mais escutar a voz do Senhor? Tende confiança, sou eu, não tenhais medo. A palavra que mais vem ao coração nessa meditação da palavra de Deus é a palavra confiança. Por mais difícil que seja, nós precisamos cultivar em nosso coração a confiança no Senhor, de que Ele não nos abandona em meio às tempestades que nós enfrentamos, em meio aos nossos sofrimentos. Esse não ter medo, que aparece não somente neste Evangelho, mas 365 vezes nas Sagradas Escrituras, quer dizer que nós não podemos permitir que o medo nos paralise, que o medo mate em nós a esperança, que enfraqueça a nossa fé naquele que se consumiu por amor, pela nossa salvação e que venceu o sofrimento, venceu a morte, está vivo, está presente no meio de nós. Porque quando nós perdemos esta confiança, a esperança, as coisas se tornam mais difíceis. Quando nós deixamos de nos lançar nas mãos de Deus e confiar nele, nós corremos o risco de fazer a experiência que Pedro fez logo em seguida, quando Jesus fala aos discípulos: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: venha. E o texto narra que Pedro, ele desce da barca e ele começa a caminhar sobre as águas tempestuosas do mar bravio. E ele olha fixo aos olhos de Jesus. Eu fico imaginando esta cena de Pedro olhando fixo nos olhos de Jesus. E enquanto ele olha fixo para Jesus, ele caminha sobre aquela tempestade. Mas o texto de Mateus vai dizer que Pedro, ele percebe que a força do vento, ela redobra, o mar se torna ainda mais agitado. E se ele percebe que a tempestade, ela fica mais forte, é um sinal que ele tira os olhos dos olhos de Jesus. E quando ele assim o faz, o texto narra que ele começa a afundar. O que isso vem significar para nós nesse tempo de grande tempestade que nós estamos enfrentando? Olhar nos olhos de Jesus significa cultivarmos
uma intimidade com Ele, termos uma amizade com o Senhor que nos leve a confiar nele, mesmo quando a força da tempestade ela se torna ainda mais violenta. Nós somos chamados a esta confiança, a esta esperança. Não podemos tirar os olhos do Senhor, porque é bem isso que nós estamos vivendo. Hebreus capítulo 12, versículo 1, parte B, e início do versículo 2. Corramos com perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é o iniciador e consumador da fé, Jesus. Veja, corramos com perseverança para o certame, combate proposto, com os olhos fixos naquele que é o iniciador e consumador da nossa fé. Em meio a essa agitação do mundo, no Brasil, essa pandemia que nós enfrentamos, nós temos sim, meus irmãos, que tomarmos todos os cuidados necessários que nos é proposto através do Ministério da Saúde, mas também perseverarmos nesse combate que enfrentamos com os olhos fixos em Jesus, para não cairmos no desespero, para não naufragarmos, afundarmos em nossa fé. Se nós permanecermos com os olhos fixos em Jesus, principalmente contemplando na cruz o preço da nossa salvação, o amor que chegou ao extremo em doar-se inteiramente até a última gota de sangue pela nossa salvação, nós não afundaremos no desespero. O medo não paralisará a nossa fé. Nós podemos sim, e muitas vezes ficamos receosos e até podemos fraquejar, cedermos ao desespero. Mas diante, e por mais difícil que seja, nós precisamos ter a atitude de Pedro. Ele começou a afundar. Às vezes também, na nossa caminhada com Jesus, devido às nossas limitações, às nossas fraquezas, nós corremos o risco de afundar. Mas é nesses momentos que nós precisamos recorrer àquele que pode nos ajudar. Quando Pedro começou a afundar, o texto diz que ele rapidamente gritou por Jesus. E assim que ele gritou por Jesus, Jesus lhe estendeu a mão, segurou bem firme na mão de Pedro e o levantou. Jesus, ele nunca nos abandonou. Quando as coisas parecerem mais difíceis ainda, clame pelo Senhor, creia que Ele lhe estenderá as mãos para lhe ajudar, para te sustentar. Quantas vezes, meus amados irmãos e irmãs, nós rezamos o Salmo 22. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se eu tiver que atravessar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Ele me sustenta,
com a sua mão. É o que Jesus nos faz em todos os momentos da nossa vida. É o que Jesus quer fazer continuamente, quando nós damos abertura a Ele, quando abrimos a porta do nosso coração para que Ele entre e permaneça em nós, sendo a nossa força, a força que nos impulsiona a continuarmos firmes, confiantes, perseverantes em Jesus. Perseverantes com aquele que é o vencedor. Veja o que acontece logo em seguida, quando ele salva Pedro, segurando-lhe a mão. Diz o texto de Mateus que ele entra na barca e logo a tempestade ela cessa. Quando nós permitimos que Jesus ele entre na barca do nosso coração, a tempestade que está dentro, ela cessa. É Jesus quem pode acalmar toda a agitação que há dentro de nós. Talvez a tempestade externa que o mundo vive, que nós estamos vivendo, ela não se acalma como nós gostaríamos que acontecesse. Mas a pior tempestade pode não ser aquela que está fora, mas sim aquela que está dentro. Aquela tempestade que nos faz não enxergarmos mais nada de bom, mais nada da graça que vem de Deus. Aí é desespero, aí é desordem total. Portanto, amados irmãos e irmãs, eu sei que é difícil, eu sei que estamos preocupados, mas confia no Senhor, permaneça firme nele, não desista de lutar sim para conservar uma fé viva em Jesus, mas também para conservar a tua vida. Lute, meu amado, minha amada, Jesus está conosco. E mais, se a tempestade não acalmar como gostaria que acalmasse, Jesus, Ele tem o poder de fazer com que nós caminhemos sobre esta tempestade sem afundar. Ele pode todas as coisas. Quem sabe seja o momento de nós e toda a humanidade reconhecer ainda mais o quanto nós somos frágeis, o quanto somos limitados demais, e olharmos mais para Deus, olharmos também para a vida que nos aguarda, uma vez que com a morte, a consumação da missão de Jesus aqui na terra, Ele nos abriu novamente as portas do paraíso. Quem sabe seja hora de olharmos mais para a meta que nós almejamos, a vida eterna, o céu. Porque este mundo passa, nós passamos, as coisas que nós temos, elas duram um certo tempo e se acabam, mas o que Jesus conquistou por nós é uma eternidade, e essa deve ser a nossa maior esperança, a vida eterna. Não estou dizendo que com isso nós não vamos procurar viver o melhor possível aqui, mas viver bem aqui com a esperança de eternidade, de céu. E nós precisamos voltar o nosso coração também a essa realidade,
aberta a nós e que tantas vezes nós rezamos na oração eucarística a nossa expectativa de vida eterna, a nossa expectativa da volta do Senhor, e que muitas vezes nós deixamos de lado ou esquecemos, ou então não tocamos no assunto. O que nos aguarda, se nós perseverarmos, confiarmos até o fim, mesmo diante das nossas limitações, é a eternidade em Deus. Mas para isso nós precisamos reconhecer que sem Jesus nós não podemos nada, nós não alcançamos nada. Olhem o que está acontecendo na humanidade. O homem, que por muitas vezes se tornou prepotente, senhor de si mesmo, agora se deparando com uma situação que o faz perceber o quanto a vida é frágil, o quanto a nossa vida ela é passageira. E oxalá esse momento de provação que nós vivemos nos leve e leve a humanidade a reconhecer a necessidade de colocar Deus novamente no centro de todas as coisas. Não estou dizendo que com uma fé em Jesus, com a nossa perseverança nele, nós estaremos isentos dos sofrimentos da vida presente, mas teremos uma força maior que nos impulsiona a continuarmos caminhando, enfrentando os obstáculos e não tendo medo de seguir em frente, sendo impulsionado por uma força que muitas vezes até causa em nós espanto. Quantas pessoas no decorrer da minha vida eu já ouvi dizer, em meio a sofrimentos terríveis, eu não sabia que eu teria tanta força para viver este momento, mesmo sabendo que é um momento muito difícil. Essa força que vem de Deus e a qual todos nós podemos ter acesso. Basta uma abertura de coração. Meus amados irmãos e irmãs, que nesta Semana Santa, que nós vamos viver de uma forma diferente, nós possamos olhar mais para Jesus crucificado. Ele que superou todos os sofrimentos. E que sofrimentos ele superou? Ele que, quando disse tudo está consumado, inclinou a sua cabeça e entregou o Espírito, esse mesmo Jesus que passou por tudo isso, por ter assumido a nossa natureza humana, hoje ele é vencedor. Ele ressuscitou para mostrar a nós que a nossa esperança não é vã. Continuemos firmes na nossa esperança. E para concluir esse momento, eu sinto que devo contar esta história. Nós vivemos domingo passado, a celebração do Domingo de Ramos, onde o evangelista narrou a entrada de Jesus em Jerusalém. E nós sabemos muito bem que dessa narrativa o personagem principal é Jesus, e temos ali na história alguns personagens secundários.
É sobre um desses personagens secundários que eu gostaria de falar nessa historinha. Essa história, ela é narrada da seguinte forma. Diz que estava ali um jumentinho, debaixo de uma sombra de uma palmeira, comendo alguns capins, e de repente esse jumentinho, ele se vê cercado por alguns homens, e de repente aqueles homens o amarram, seguram-no firme, colocam-lhe um assento, e de repente vem Jesus de Nazaré e monta-lhe no lombo. O jumentinho fica inconformado, irritado com aquela situação. Na historinha, o jumentinho pensa, e ele pensa consigo: estava eu aqui tranquilo, pastando, sombra e água fresca, aí me aparecem esses homens, me cercam, colocam um peso sobre o meu lombo, e agora eu tenho que levá-lo, sabe aonde? E ele vai murmurando durante o percurso, até que ele começa a perceber que uma multidão começa a aglomerar-se em volta de Jesus e os seus discípulos, e também em volta dele. E ele começa a achar que aquela aglomeração era devido ele estar passando em folhas de palmeiras. Algumas chegam a colocar os seus próprios mantos para que eles pudessem passar. Na verdade, Jesus passava. Só que aquele jumentinho, ele começa a acreditar que tudo aquilo é para ele. Olha, as pessoas estão lançando folhas de palmeiras, mantos para que eu passe. Eu não sabia que eu era tão importante assim. Ele já começa a andar de cabeça erguida. De repente as pessoas começam a aplaudir e cantar: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Aí aquele jumentinho, ele começa a andar nas nuvens. Ele nem sente mais o peso do caminho percorrido e também o peso de Jesus em seu lombo. Nossa, eu sou o jumento mais importante dessa região. As pessoas estão me aclamando como rei. Se eu soubesse que eu era tão importante assim, eu já teria percorrido esse caminho, entrado nessa cidade. Chega ao final do percurso, Jesus desce, o jumentinho fica livre, ele retorna todo garboso, cabeça erguida. Ele nem percebe que as pessoas que estavam antes à volta já não estavam mais. Ele chega todo eufórico, gritando para sua mãe: mãe, mãe, a senhora precisa ver o que aconteceu. Eu estava caminhando rumo a Jerusalém e as pessoas me aclamavam, lançavam folhas de palmeiras, mantos, cantaram a minha pessoa, não, jumento não é pessoa, cantavam a mim: Hosana, bendito que vem, me aclamavam como rei. A mãe toda desconfiada, porque na historinha a mãe jumenta, ela é bem inteligente. Ela lhe pergunta: filhinho, quando você fez o percurso, você estava só ou acompanhado? Ah, mãe, tinha um tal Jesus de Nazaré, alguns daqueles que estavam ao seu redor ali, chamados de discípulos, se eu entendi bem. Mas isso não é o mais importante. O importante é que as pessoas me reconheceram. Eu sou o máximo, mãe. Seu filho é famoso. A mãe, desconfiada: tudo bem, meu filho, volte, faça o mesmo percurso e depois você venha e me conte. O jumentinho voltou, todo feliz. Só que de repente ele começa a perceber que as pessoas não se aglomeravam mais. Não havia mais folhas de palmeiras e mantos sendo lançados enquanto ele passava. Ele estranha tudo aquilo, ele tenta se aproximar das pessoas, as pessoas o enxotam, xingam, batem, e ele fica todo cabisbaixo, procurando entender o que estava acontecendo. Ele volta tristonho, a mãe o aguardava. Quando a mãe o avista, lhe pergunta: e aí, filhinho, como foi? Ah, mãe, não sei o que aconteceu. As mesmas pessoas, e algumas eu marquei bem a fisionomia, que antes fizeram tudo aquilo que eu disse,
Quando eu tentei me aproximar, agora me xingava, me batia. Eu não entendo. Aí a mãe vira para o jumentinho e me diz: sabe por quê, filho? Porque você sem Jesus é só um jumentinho. Toda essa história, meu irmão, minha irmã, é para dizer que sem Deus nós não somos nada. Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não temos forças para superar toda essa tempestade que nós estamos vivendo. Precisamos confiar que Jesus está conosco. E mesmo que soframos, a nossa esperança está para além dos acontecimentos presentes, porque a nossa esperança, meus amados irmãos e irmãs, é de eternidade. Que Jesus nos ajude a continuarmos firmes e não desanimarmos. Olhos fixos em Jesus, o nosso Senhor, aquele que não nos abandona e que por amor a nós disse na cruz: tudo está consumado, tudo está concluído, para que o homem e a mulher, uma vez que salvos por mim, tenham a oportunidade de viver a vida na graça, enquanto durar a vida neste mundo, e perseverantes, este mesmo homem, esta mesma mulher, com os olhos fixos, com fé em Jesus, possa chegar um dia à morada que eu lhes preparei no céu. Que Deus nos ajude, que Deus nos conduza, nos fortaleça nesse tempo que nós estamos passando, e que nós possamos manter a confiança que somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou, Jesus. Romanos 8, versículo 37. E convidando-os à oração para encerrarmos esse momento de escuta da palavra de Deus, utilizando da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 7, onde se diz: confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado